Olá, bem-vindos a mais um episódio de Setup, uma série de podcasts sobre dança contemporânea portuguesa. Hoje temos como convidada a artista e ativista Odete Ferreira. Olá, Odete. Oi. Tudo bem? Sim. Obrigada por teres aceito o nosso convite para estar aqui connosco Fico feliz por estar aqui. neste episódio. Eu fiz esta introdução de artista e ativista. E tinha ali outra introdução junto a esta. Ai, tipo o quê? Portanto, artista e ativista transgénero. O que é correto? Assim, é o que sei lá, cada pessoa me apresenta de maneira diferente, também dependendo do contexto, acho Sim. eu. Não me incomoda que sejamos artista e ativista trans. Acho que a única coisa que eu poderia acrescentar é tipo, se fosse uma mulher cisgénero, se tu dirias tipo artista e ativista mulher, Sim. não dirias, acho eu. Ou se fosse uma pessoa negra, né, por exemplo. Portanto, é mais contigo, o que é que tu te sentirias mais confortável a apresentar nas tuas posições políticas, porque para mim é bem diferente. É igual, não é? Ou seja, é indiferente, certo? Mas como é que tu te apresentarias em forma geral? Eu diria artista mesmo. Ok. Porque acho que é aquilo que define de maneira mais geral aquilo que eu faço. Portanto, ativista é, pronto, conflituoso, acho eu, porque, não sei, há pessoas que definem o ativismo de uma maneira muito mais concreta em termos de ação, de alguém que organiza coisas na rua, protestos, manifestações, que está envolvido com partidos políticos, pronto, e tem essa dimensão do ativismo muito mais concreta, muito mais direcionada para agir. Está mais presente. Sim, eu acho que no meu contexto o ativismo sendo ligado à arte, eu acho que pode ser polémico chamar-me artista e ativista. Fica aqui a nota. Só por respeito aos ativistas que estão mesmo engajados com um trabalho de rua, de Sim. se envolver com o resto das pessoas e tentar criar mudanças muito mais concretas do que na arte. Sim. E falando de arte, e indo um pouquinho mais atrás, e já que estamos aqui neste setup, fazemos um pouco um rewind onde tu começaste, vá lá. Porque, assim, tu és do Porto, não é? E como é que Odete começa este percurso artístico? Ou seja, fizeste a formação no Porto, o que é que estudaste, agora queres, de certa forma, e esta já é também uma interpelação, uma cidadã internacional. Olha só! E já lá vamos, se quiseres falar por aí. Mas como é que Odete começa este percurso artístico? Eu sou do Porto, nasci aqui, criada, nascida, Na Invicta cidade. na Invicta. Sim. E eu fui para a ACE, Academia Contemporânea de Espetáculo. Exato. Está teatro, assim, no shade para a ACE, mas houve mesmo uma espécie de conflito entre mim e a escola, acho eu. Não sei se foi muito claro na altura em que eu estive lá, mas pelo menos eu, enquanto aluna, estava a sentir uma tensão muito grande na maneira como me educavam para um certo género artístico. Eu queria outra coisa. Então acabei por, no meu último ano de escola, já estar a pesquisar um bocadinho mais a performance, tentar conhecer outros artistas que faziam. Eu lembro-me que vi umas obras de Miguel Bonneville, que foi tipo life-changing. Mudou completamente. Acho que se eu não tivesse visto isso, se calhar não era a pessoa que era agora. E ele sabe disso, já conversámos. E depois fiquei só um ano aqui, que acho que foi o ano que eu te conheci, para aí 2014. Sim. Só a fazer coisas, a tentar tipo, perceber o que é que eu ia fazer, para onde é que eu ia, o que é que ia fazer agora com o meu corpo, que estava educado de uma maneira encaminhado para o teatro, o que é que eu ia fazer agora com ele, com este corpo, com estas ferramentas que me foram dadas. E que teatro era esse que falas, que te davam na escola? Era mais teatro no sentido
Isto é difícil de descrever, mas é um teatro mais, digamos, convencional, onde há uma ideia de uma dramaturgia já prévia. A minha atenção com a escola era mais na dimensão de, sei lá, atribuir personagens, por exemplo, questões de género que eram muito limitadas, questões de acting e interpretação que também eram muito, muito limitadas. Eu lembro que na altura, pronto, se calhar porque era adolescente, eu era mesmo muito extra e eu queria mesmo, tipo, rasgar coisas, tipo, puxar por coisas. Tipo, eu lembro-me que eu percebi que não estava mesmo na mesma linha da escola quando eu disse, tipo, eu quero fazer Edith Piaf. Sério? E não estavam a deixar-me fazer Edith Piaf. Não. Sei qual é. Dei-me um motivo. Ninguém me conseguia apresentar um motivo muito claro do que é que eu não podia fazer a Edith Piaf. Isto é 2012? 12? Sei lá. E eu estava assim, não. Tipo, não ia dizer agora mais neira por todo o Porto, mas não dizer, mas tipo, sei lá, era um monte de. E só me davam padres, anjos, crianças, sabes? Nada que se enquadrava com aquilo que procuravas, não é? Sim, que depois também traz logo uma questão, que é o que é que eu tinha no meu corpo para fazer com que não me atribuíssem sequer ou personagens claramente masculinas, né? Ou femininas, ou o que for, só padres e só crianças, personagens que têm sempre uma performatividade de género muito quase neutra, esbatida. E isso foi logo a tensão principal. Achas que te já colocavam num sítio meio formatado, ou seja, acho que sim. olhavam para dificuldade. Não sei se me colocavam numa caixa bem específica, mas acho que tinha dificuldade em ver para além, ou ver que eu, ou melhor, eu sinto que eles tinham a dificuldade em olhar para mim como neutra, em termos de trabalho de atriz, de trabalho performativo, enquanto que todos os meus colegas que trabalhavam masculinidades e feminilidades no teatro de maneira muito mais explícita eram neutros, entravam no palco e podiam ser quem eles quisessem. E eu é como se carregasse uma performance qualquer, já à partida, que na cabeça dos professores impedia de fazer ou a Edith Piaf ou o jogador de futebol. Certo. Então eu estava assim, mas eu posso, se me deixarem eu posso. Então daí foste procurar outras coisas. Sim. Depois fiquei aqui um ano. Ai nossa, eu falei tanto disto, esqueci-me completamente de seguir essa linha. Mas sim, fiquei aqui um ano a fazer só performance, só a tentar experimentar coisas. Fizeste já um percurso aqui no Porto? Ou seja, sim, estava só, tipo, fazia ensaios naquele espaço 10 Maio que eles alugavam e fazia assim coisas tipo nos armazéns do chá, no Maus Hábitos e coisas ainda mais underground. Chamados espaços não convencionais, ou espaços que não eram espaços de apresentação. Sim, que não eram palcos, que nem sequer tinham as condições. Fazer coisas na rua também, lembro-me de ter feito algumas performances de rua, só porque era a coisa mais imediata e como eu precisava de uma coisa, não era propriamente esta... Eu não tinha um processo de ficar a trabalhar, ter ensaios, era mais, eu precisava de dizer e se fosse preciso ir para a rua dizer, eu ia. Sim. E foi isso que eu fiz. E depois fui para Lisboa estudar estudos gerais, dividido entre filosofia e artes visuais. Estudos gerais é um curso da Universidade de Lisboa que te permite escolher os diferentes cadeiras em diferentes universidades. Boa. E eu lembro-me que eu queria tipo astronomia e queria a filosofia do amor e filosofia da morte e queria desenho 1, desenho 2, teoria da imagem, pronto. Coisas que eram todas história das ideias políticas na Faculdade de Direito. Sim. E consegui, pronto, acabei por fazer o meu percurso académico, universitário assim, ia fazendo cadeiras diferentes. E ao mesmo tempo que fui para Lisboa estudar, comecei a trabalhar mais com... Lembro-me que trabalhei com os Praga. Sim. Isso foi quase no início, não? Sim, foi para aí, isso quer dizer, foi para aí 2000 Trabalhei com Dinis Machado antes, aqui. Certo. Foi quando acho que as pessoas começaram a perceber quem eu era mais ou menos aí. A apresentar coisas no DDD também. E aí já existia Odete? Ou... No sentido outra Odete? Conversa. Sim, eu acho que Podíamos alongar isso mais para a frente. Sim, mas eu diria que a minha carreira artística, ou o meu percurso, a carreira é uma palavra que me dá arrepios, mas o meu percurso artístico, eu acho que sim. Eu acho que há uma linha tipo de evolução em que sim, eu acho que diria que a Odete já existia, ainda que eu tivesse outro nome, tivesse outra vida, tivesse outras coisas e me identificasse, se calhar, identificasse como rapaz e com um certo tipo de masculinidade, mas que eu acho que
não faz com que eu não existisse naquele tempo. Completamente. Sim. É simplesmente um percurso, tipo, e houve claramente um percurso muito concreto de transição, não tanto física, mas de artística, que eu digo que é mais ou menos 2014, quando eu te conheci, até 2017. Já estavas em Lisboa? Sim, foi Sim. quando, e eu estava sempre entre Lisboa e Porto, que eu acho que foi onde eu conheci muita gente, onde comecei a trabalhar com pessoas tipo Inês Machado, Bonneville, Praga. Foi mesmo muito necessário para perceber que caminhos que eu queria trilhar e que caminhos é que eu não queria de todo. Por exemplo, eu lembro de trabalhar com os Praga e eu gosto muito deles enquanto pessoas, mas tipo, eu na altura percebi, ok, não é isto. Sim. Também não é este teatro. Ou tipo, falas, quando dizes não é isto, É mais referes-te... tipo de processo Ok. e de género artístico. Tipo, eu fiquei muito excited a trabalhar com eles, lembro-me. Só que depois percebi, ok, também não é este tipo de arte. E isso também foi muito importante no meu percurso para perceber, tipo, ok, vamos tentar outras coisas. A trabalhar com Diniz, por exemplo, foi muito importante, porque acho mesmo que me abriu assim os horizontes, perceber, tipo, ok, ela está a trabalhar com estas coisas, é mesmo isto que eu quero. Sim, sim. Ainda que de outra perspectiva completamente diferente, mas acho que me abriu também possibilidades de pensar o corpo de outra maneira, de não ter medo de o usar como ferramenta, enquanto que no teatro é outra coisa diferente. Sim. Mas conta-me um pouco, além vá lá, encontrares qual era o teu rumo, a nível de linguagem, metodologia e plasticidade do teu trabalho, neste processo todo de te encontrar, ou de transformação, ou transição, como acho mais adequado dizer, como é que foi esta transformação, ou seja, esta passagem do Porto para Lisboa, não é? Porque sais de uma cidade que se calhar é mais conservadora, não é? E passas para Lisboa, talvez na busca de encontrar um sítio onde possas estar de outra forma, não é? Pronto. E como é que foi isto? Foi bem radical na minha cabeça. Claro que não é mudar de país, Sim, mas sim. na altura quando eu saí do Porto foi quando tipo, o Rivoli estava a começar a abrir. Sim. Portanto, não havia mesmo nada, era assim um deserto, o Porto. E quando Portanto, eu cheguei a a Lisboa. fase pós-Rui Rio, não é? Sim, exato. Foi quando eu saí. Porque pensei, ok, não tenho futuro aqui. Tipo, não. Muito menos enquanto uma pessoa LGBT a sentir-se super sozinha na cidade. Pensei, não, vou sair daqui. E quando eu cheguei a Lisboa, foi mesmo tipo. Eu lembro-me que a primeira coisa que eu fiz foi ir ao 49 da ZDB. Ao bar. E fiquei assim chocada. Fiquei assim, o quê? Tipo, onde é que há isto? Eu quero isto? É isto? É esta gente com quem eu quero estar? Porquê? O que é que havia lá no 49? Nem sei, tipo, não te sei descrever, era só. Não sei, eram pessoas, se calhar, que eram artistas, primeiro, pessoas também muito diferentes, pessoas próximas da minha idade, pessoas mais velhas. Este cruzamento intergeracional foi também foi muito benéfico para mim em Lisboa, Sim. que eu sinto que tipo, não há propriamente nenhum. As pessoas dão-se independentemente das idades. Não há uma fronteira, não é? Enquanto que aqui no Porto eu sinto que há ainda uma espécie de gaps, tipo abismos entre as gerações. Em Lisboa está toda a gente a cagar, you know? Tipo, eu dou-me com pessoas de 50 anos, com pessoas de 18, com pessoas de 20, com pessoas de 30. São Não pessoas, interessa mesmo. E temos conversas incríveis, trabalhamos, colaboramos. E acho que foi isso que a coisa mais diferente que eu senti em Lisboa foi um calor que as pessoas atribuem ao Porto, que eu nunca senti aqui. Senti mesmo acolhida, senti que as pessoas queriam saber o que é que eu era, queriam me dar espaço, queriam que eu tentasse fazer coisas. Tipo, lembro que quando comecei a fazer coisas na Rua das Gaivotas, No espaço que é Praga, que é um espaço dos Praga, não é? Que é um foi espaço também assim. de trabalho. Está um espaço de trabalho, tem lugar de exposição, tem lugar de ensaios, biblioteca. E também foi assim uma descoberta, porque na altura não havia nada equiparável. Depois houve a Mala Lavadora, que também me ajudou imenso no início, também foi assim life-changing, mas. E quando dizes ajudar ou seja, Ceder espaço, dar tipo, meios para tu... meios mesmo, tipo, ter a generosidade de tipo, acreditar em alguém que não tem portfólio, Sim, né? ainda Tipo, está a não tem começar ou que trabalho, ainda não sabe. e dizer tipo, não, vou-te dar a mão e tu vens comigo e vamos-te ajudar. Tipo, são pessoas a quem eu agradeço para sempre, porque realmente, tipo, não tinha nada, não tinha motivo nenhum para me ajudar. E a Rua das Gaivotas a mesma coisa. E de repente, tipo,
eu acho que a diferença entre o Porto e Lisboa para mim foi mesmo essa, de repente era uma afluência de pessoas, de ideias, de colaborações, enfim, em que no Porto para mim é uma secura e uma frieza diferentes. Se calhar também é porque, como eu vinha da escola de teatro, Sim. acho que me dava com um grupo de pessoas muito específico, que se calhar não tinha muita paciência e não percebia muito bem aquilo que eu estava a fazer. E quando cheguei a Lisboa, eu comecei logo, por exemplo, com a Rabbit Hole, Que é um que é coletivo. um coletivo de Lisboa, que é logo um coletivo LGBT de performance. O João Estevães. O João Estevães, exato, o Pedro Marum, e que já era radicalmente diferente, né? Tipo, tens um grupo de pessoas que te acolhe, que quer que tu experimentes e que na Galeria Zé dos Bois, aqui não havia nada parecido, nada, absolutamente nada. Falas um pouco de comunidades, não é? Sim, de uma comunidade LGBT artista que está mesmo pronta para arriscar, está mesmo tipo, vem, erra, falha, tens permissão para falhar aqui, ninguém te vai julgar. E acho que isso foi a diferença assim mais abismal entre Porto e Lisboa. E destacas assim algum momento nesse percurso em Lisboa, ou seja, estavas nessa fase ainda a experimentar, a perceber o que ias fazer, tiveste espaço para pesquisar, e assim algum momento nesse percurso que destaques algum tipo de trabalho ou encontres com alguém, mesmo dentro do teu processo de trabalho, dissesse, ok, está aqui qualquer coisa a desflorar, alguma coisa que está a começar a acontecer. Eu adorava que fosse só uma pessoa, mas foi tanta gente, tipo, eu podia estar aqui a nomear desde Bruno Cadinha, Sim. amigo meu, João Abreu, Alice dos Reis, o André Teodósio, foram encontros, a Cláudia Jardim, Sim. que são da Praga, mas tipo, Claro. são pessoas, a Inês Machado também já mencionei, sei lá, são pessoas que naquela época bem específica Te apoiaram. sim, tipo, tinham uma prática artística que dialogava com a minha e com a qual eu aprendi mesmo muito. E que não é necessariamente uma obra, uma peça que mudou, mas foi mais tipo compreender os artistas e as artistas para além das peças, tipo, conversar com as pessoas, ver como é que elas trabalham, perceber como é que a comunidade funciona. Acho que isso foi. Claro que agora estou-me a lembrar que houve um encontro muito importante com a Alice Cunha, Alice Azevedo, Sim. que também é uma ativista trans de Lisboa, que também foi life-changing. Tipo, acho que foi a primeira pessoa trans, se calhar, que eu conheci em Lisboa e pensei, e outras ativistas. Acho que também em Lisboa deparei-me com meio ativista. Que está mais também vivo. uma chapada na cara, que foi muito vivo. Tipo, eu lembro-me que entrei para um coletivo para aí em 2016, que era a Lóbula, 2015, 2016, que agora já não existe, mas pronto, nós tipo, aquilo era um coletivo LGBT, que fazia sessões de cinema, performances, leituras, dias de memória trans, tipo, onde as pessoas estavam só a contar histórias, a acender velas, tipo, todas em conjunto a lembrar pessoas que já não estão cá. Foram coisas que mudaram mesmo a minha vida e mesmo a minha noção do meu próprio percurso artístico, tipo, para quem é que eu faço arte, como é que eu faço arte e qual é o contexto no qual a minha arte nasce. E acho que isso, tipo, se eu antes estava perdida a não perceber muito bem a direção, o facto de repente perceber para quem é que eu estou a fazer e qual é o contexto em que estou a fazer, isso dá-te um chão um bocadinho mais estável, ou pelo menos mais sólido, pode não ser muito estável, mas... Sim, mas já não há um percurso que se inicia ou um caminho em que tu vais para a frente em que sentes que estás a fazê-lo sozinha. Ou seja, Sim, exato. há alguém que está a fazer um bocado de... Vá lá, sentes-te guardada, não é? De certa forma, não é? Isso. Essa comunicação surge para outro sítio, não é? E com mais força porque estás numa comunidade e essa comunicação entre a comunidade também te reforça a vontade de continuares a fazer o teu trabalho, de certa forma. Sim. Esses cruzamentos são interessantes perceber também que quando falavas de fazer a tua arte, não é? Voltando ao início, quando falávamos de artista, seres artista, não é? Tu, quando dizes que és artista, o que é interessante também ver é que tu cruzas várias coisas, não é?
podemos te enquadrar ou não, dependendo da vontade de enquadramento e dos contextos, mas em termos de os teus recursos, há uma certa performatividade que é transversal, mas podemos ver também outros contextos, como DJ, como compositora de som. Há aqui qualquer coisa de multiplicidade, não é? Podes falar um pouco dessa multiplicidade? Usas como ferramenta? Como é que cruzas? Como é que é o teu processo? É assim, essas coisas que fazem o teu trabalho surgir. Eu acho que tem tudo a ver com o facto de eu nunca ter seguido, na minha cabeça, se calhar as pessoas têm uma noção diferente, de eu nunca ter seguido uma educação artística que eu considere direcionada. Ou seja, imagina, havia o Estado português, quando eu tinha para aí 8, 9 anos, tinha este regime de ensino articulado, onde tu podias seguir música e não pagavas nada. Simplesmente tinhas aulas na Academia de Música e aulas normais. Tinhas que tentar encontrar um consenso entre estas coisas e o Estado pagava-te as aulas. E eu, na altura, disse tipo, sim, vamos para isto. Tipo, não tive o balé, não tive o karaté e não sei o quê. Tive aulas de música, era flauta transversal e eu achava tipo, vou ser flautista. E depois, a um certo ponto, pensei, não, eu quero ser designer de moda. Ah, sério? E depois, tipo, não, quero ser artista visual. Sim. E isto, tipo, num período para aí, tipo, para aí, 4 em 4 anos, eu mudava de profissão dentro da área artística e ficava mesmo obcecada, tipo, não te sei explicar, era tipo, vou ser flautista, então eu lia tudo, eu tentava pesquisar o máximo de coisas sobre ser flautista, sobre composições para flauta, depois designer de moda, quem são, desenhar, nanana. E depois tipo, não, vou ser artista visual, depois já estava a fazer esculturas e não sei o que, ridículo. Mas eu tenho esta dimensão meio obsessiva das coisas e a certo ponto tu chegas ao 9º ano e tens que decidir uma área. Eu também, tipo, não quero matemática, não quero ciências, tipo, ciências, humanidades, tipo, até posso ir para artes visuais, mas eu detesto geometria. O que é que eu vou fazer? O que fazer? E depois, a minha mãe tinha uma amiga que a filha tinha ido para teatro e pensei, olha, sure, vamos para teatro. E fiquei obcecada nos primeiros, tipo, 3 anos, depois já estava, tipo, não é isto, tipo, eu quero uma coisa que consiga alimentar-se de todas as minhas obsessões, porque depois, tipo, não sei porquê, não sei explicar, eu quero muitas coisas e já às vezes é bastante frustrante. Não há nada de conceptual nisto, é bastante de impulso, de eu quero escrever, eu quero desenhar, eu quero, tipo, filmar, eu quero fazer música e, tipo, como é que eu consigo fazer estas coisas todas? Porque não consigo sequer concentrar-me numa só, mesmo que eu queira só escrever. Passado 15 minutos já estou a fazer um esquema, já estou a desenhar, já estou, esta melodia. E depois já estou a experimentar umas coisas com o corpo e fico tipo, pois, tenho que escrever. Então não consigo... Achas que isso tem a ver com, de alguma forma, como o modo do sistema educativo em Portugal ligado às artes está um pouco formatado? Ou seja, se houvesse uma escola em que houvesse uma certa multiplicidade, porque há pouco falavas do cruzamento, não é? Vais para Lisboa e fazes esse cruzamento entre disciplinas, não é? Não sei sequer. Achas que ajudava, de alguma forma? Se calhar. Não sei, é que eu não tenho mesmo solução, porque tipo, eu não sei se isto é de mim, de eu nunca conseguir tipo, focar-me numa coisa e estar sempre quase num modo hiperprodutivo, super múltiplo, ou se é só... Não sei. Não sei se há alguma maneira, em termos de regime de educação, em que se possa ajudar neste tipo de... Não sei, não faço ideia. Mas então há este tipo de obsessão que tu tens, que vem de um impulso, não é? De um certo tipo de emoção, que te dá o rasgo para iniciares o... Sim, acho que é mesmo isso, imagina. Quando num processo de trabalho, habitualmente os processos são todos processos de pesquisa. Sim. Imagina, tenho sempre Os teus processos. Os meus processos de pesquisa. Imagina, há uma coisa que eu sinto que é uma linha de raciocínio que eu gostava de explorar, só que essa linha de raciocínio, mal eu começo, ela é completamente cortada com... De repente, imagina, eu estou a escrever e sinto, eu não estou a conseguir dizer esta linha. Então, não é suficiente. Vamos desenhar. Depois é tipo, não está a dar, o meu corpo precisa de se mexer. E lá vai o corpo, mas tipo, não, eu preciso de música porque é para além das palavras, blá blá blá, faz música.
o que pode ser engraçado e bom e frutífero, mas ao mesmo tempo é, opá, não sei, às vezes parece que falta, não é profundidade, mas tipo, uma certa consistência do trabalho, percebes? Parece que ele está sempre tipo, Em relação ao teu trabalho? em relação ao meu trabalho, que eu acho que também tinha a ver, e isto já pode ser um salto muito grande, em termos da fluidez identitária, se calhar, com a qual eu me cruzei muito cedo na minha vida, acho eu. Mesmo quando mudei para Lisboa. Eu acho que quando se está sempre a saltar, ou quando a realidade é uma espécie de delírio constante, em que nada é fixo, de repente o teu próprio processo de trabalho também é um bocadinho delirante, percebes? Quando tu em termos de corpo estás sempre, pelo menos no meu caso, em transição, no sentido em que estás sempre a mudá-lo, estás sempre a dar-lhe novas formas, de repente o trabalho artístico ele é a consequência disso. Ele também é uma espécie de pasta que se está sempre a mudar. E é DJ, e faz música, e de repente já é artes visuais, e é instalação, e é performance, e de repente é tudo ao mesmo tempo, e é videojogo, e é livro, e é tipo... E achas que essas dimensões todas, essas múltiplas dimensões, que são espelho, ou como dizes, não acabam por ser espelho dessa procura da transformação, não é? Como veículos, achas que foram e são, de alguma forma, vá lá, são muletas, são ferramentas que tu usas para conseguir aprofundar mais esse percurso Sim, de transformação? por exemplo, agora estava a pensar em que estavas a falar que há uma influência muito clara de, da internet, digamos, tipo, da Sim, maneira como eu pesquiso, ou melhor, como eu cresci dentro do digital, sim. da internet, e de repente imagina sites como o Tumblr, que são coisas que foram muito essenciais para mim, são um bocadinho essa mistura, tipo, tu estás a fazer um scroll e tens uma imagem, e tens um texto, e as coisas cruzam-se, e depois tu és obrigado a expressar-te através dessa multiplicidade de coisas que aparecem no teu feed, e depois tu queres saber mais sobre uma coisa e encontras outra coisa que é tudo e mais alguma coisa, Certo, certo. e de repente estás nessas viagens, e eu acho que também tem um monte de comunidades associadas, e eu acho que essa fluidez de que eu estou a falar também vem muito daí, de quase tipo a minha autodescoberta, em termos identitários e não só, mas em termos artísticos. A arte com que eu me cruzei também é uma arte muito híbrida. E pode ir tão longe como tipo crescer com coisas como furries, tipo, que Furries. são tipo, é um tipo de arte, um tipo de identidade que é entre o humano e o animal, que é uma coisa que tipo, pessoas da minha geração sabem mesmo exatamente o que é, porque é uma coisa bué da internet daquela altura e de agora também, e que tem muito a ver com tipo, explorares o teu desejo e a tua sexualidade através de uma coisa meio híbrida entre seres humanos, seres animais, entre tipo desenho realista, desenho abstrato e estás assim que eu acho que tem mesmo a ver com, não sei, acho que é porque eu cresci com essas coisas, in a way, posso estar a saltar de maneira muito alta, Não, não, não. mas acho que De todo. acho que é porque eu tenho essas influências que de repente também tipo, o meu trabalho sofre um bocado com isso, acho eu. Porque tipo, a arte a que eu tive acesso desde cedo foi essa coisa assim espalhafatosa e híbrida da internet. Sim, a questão ou seja, a internet depois dá-nos um espaço de procura muito variado em que há diversas janelas, não é? Sim, sim, E não mesmo a maneira ficas, como se organiza, sim. exato, não ficas sempre no mesmo sítio, mas é um recurso infindável, não é? E com a internet também, de certa forma, ou com o meio digital, vieram outro tipo de acessos, outro tipo de informações, não é? E o que faz com que, de certa forma, concretiza-se o espelho em outras vozes, não é? E falando um pouco da questão do fluido e da procura da transformação, voltando à questão do transgénero ou de uma certa hibridez também, vê-se nos últimos anos, e agora estavas a falar da questão de Porto de Lisboa, de 2012, 2016 e agora também olhando desde 2021, onde estamos, no curto espaço de tempo, Portugal, ou o contexto português, vive neste momento um sítio em que a palavra ativismo é muito presente, não é? E ainda há pouco falávamos disso. Se te perguntasse, de repente, perguntando-te,
Odete Ferreira, ativista, quais são as tuas lutas? As minhas lutas... É uma pergunta um bocado As lutas... estranha. Queres as lutas utópicas? Não, as lutas radicais ou queres as lutas tipo aumento do salário mínimo? As lutas, ou seja, as que consideras importantes e que consideras que de certa forma estão no teu trabalho, não é? Que de outro modo talvez sirvam para criar mais um espaço de escuta e de consciencialização, aquele espaço que falavas há pouco que encontraste em Lisboa e que descrevias, não é? Um espaço que não encontraste no Porto enquanto estavas cá. Achas de certa forma o trabalho que fazes, mesmo dizendo que não é profundo ou aprofundado, tem se calhar um lado que transparece isso, uma certa luta em relação àquilo que acreditas, que pode também dar ou abrir caminho para outros. As minhas lutas, elas são várias e também depende muito da altura, né? Daquilo que é mais urgente. Para mim a luta trans já foi mais urgente na minha vida, ela continua a ser urgente, tipo, é ainda urgente exigir direitos de saúde que não se tem, mas a luta, por exemplo, a consciencialização de Portugal pelo seu passado colonial também é importante, né? Acho que é uma luta que também tenho e continuo a ter. Não só a luta por direitos iguais em termos de identidade, né? É claro, mas também uma luta de classe. Sinto que a dimensão de classe cada vez é mais clara na minha vida e no meu trabalho, sentir mesmo a diferença à medida que se calhar isto é polémico de dizer, mas à medida que avanço neste percurso artístico e conheço mais pessoas dentro do meio artístico, mais eu me sinto pobre e mais sinto que a minha educação de classe me limita e sempre limita em algumas coisas, então sinto que, e olho à minha volta e vejo as desigualdades assim mesmo abismais entre as pessoas e sinto que essa luta de classe é muito clara, tipo, uma luta se calhar que eu diria marxista, comunista. Sim. Quando dizes pobre, falas em relação a recursos. A recursos, mas à maneira como se calhar tive acesso ou não a coisas. Tipo, tive a sorte de ter acesso ao regime articulado, como estava a dizer, do Estado português, mas tipo, de repente eu vejo pessoas que puderam fazer tudo e mais alguma coisa, ir para o país X, ir para o país Y, e tipo, nunca caberia na minha cabeça sequer tipo, sair de Portugal por falta de recursos. E claro que não é no nível pessoal, é mesmo tipo olhar à minha volta e ver que há uma dimensão quase proletária do working class, mesmo das pessoas à minha volta, e sentir que tipo, é preciso puxar um bocadinho também para melhorar os estatutos dos artistas, inclusive. Alguns. Alguns? Quais? Há artistas que não precisam de lutas nenhumas. Porque já estão instalados? Não, é só tipo, há artistas também, já é outra conversa dos regimes de mecenato. Claro. Há artistas que têm recursos para viver, para pagar as suas rendas, e há artistas que não têm, e que não têm necessariamente a ver com a qualidade da arte, mas têm a ver com os acessos às instituições, a maneira como há um gatekeeping das candidaturas, enfim, outra conversa. Sim. Mas sim, as minhas lutas têm, acho que se eu tivesse, não consigo escolher uma, mas tipo... Mas vá lá, simplificando talvez, ou tentando complicar um pouco mais, não é? Ou abrindo aqui a porta. Odete, o teu trabalho fala de quê? É uma bela pergunta. O meu trabalho... Ou fala várias vozes, não é? O meu trabalho acho que é um trabalho essencialmente histórico. Digamos. Pelo menos eu gosto de chamar um trabalho... Sim, histórico ou científico. Em que é tipo... Nunca uma área só, não é? É isso que eu estava já tipo... mas eu acho que tendo muito a tentar... aqui parece que estou a falar da peça do mate, mas tipo... Eu sinto que... A peça do mate foi uma peça que apresentaste no museu... Sim, no Museu de Arte... Como é que é? Museu de Artes... Mate, Lisboa. Não sei qual é a sigla, what it stands for, mas é muito esta ideia de tentar inscrever na história
vozes que foram silenciadas, corpos que foram apagados. Há sempre uma preocupação, ou melhor, uma obsessão minha pelos processos de Inquisição aqui em Portugal, por coisas ainda mais antigas, por períodos de transição como a Idade Média, que são períodos onde se permitiu destruir sempre muitas coisas, muitas pessoas e criar novas ordens do mundo. E nessa destruição da maneira antiga de viver para a substituição de uma nova ordem de viver, há sempre esta dimensão de há corpos que são torturados, queimados, destruídos para que se silenciem. E corpos trans são um dos corpos das pessoas, de identidades que são silenciadas constantemente. E eu sinto que o meu trabalho pega muito neste mistério, nestas coisas que ficaram escondidas e soterradas sobre esses processos de Inquisição, por exemplo, e tentar construir histórias paralelas para que se possa ouvir aquilo que já se perdeu. E claro que também tem a ver muito com esta dimensão meio comunitária esta dimensão comunitária de sentir que se perdem muitas pessoas todos os anos. Sim. De sentir, por exemplo, como estava a dizer há bocado com a Lóbula, nós fazíamos estes eventos de memória trans, de tirar mesmo uma noite só para falar, dizer os nomes em voz alta, contar histórias de pessoas que já não estão aqui, acender velas, enfim. Fazer vigília. Que é importante nomear quem Sim, desaparece. É importante dizer em voz alta. E eu acho que herdei um bocadinho essa prática comunitária de dizer nomes, de tirar silêncio e tempo para relembrar. Eu acho que o meu trabalho é um bocadinho assim, é tipo, claro que ele é muitas coisas, mas tipo, se eu tivesse que apontar uma coisa agora, right now, enquanto estamos a gravar, que continua na minha cabeça enquanto eu trabalho, é isto, é esta tentativa de trazer para o presente aquilo que a escrita do passado tentou soterrar. E apagar, de certa forma. Achas que esses processos, para além de serem transformadores e implicativos para quem está a fazer e quem está em pesquisa, como é que achas que isso tem alguma relação com o público? Achas que de alguma forma muda a perspectiva de quem está a ver, de quem está a assistir? Ou agora, voltando àquilo que falava há pouco, que a palavra ativista está muito presente nas programações, ou estas questões de género também estão presentes nas programações, o que é ótimo porque é uma forma de trazer este assunto para outro patamar, digamos, sim. Não é? Mas à parte disso, achas que como é que o público reage? Ou que público é esse também, não é? É difícil dizer isso, pois. Porque o público é muito variado, no sentido que o público vai a eventos artísticos. Sim. Mas é assim, Portugal evoluiu muito em termos também de recepção do que é trabalho de pessoas trans, pessoas negras, pessoas de outras identidades étnicas e afins, e outras sexualidades, inclusive. Portugal evoluiu, mas eu acho que ainda há um trabalho muito grande a fazer para colmatar mesmo porque eu sinto que há uma tendência que é a tendência muito básica de tokenização, né? Sim. Teres uma pessoa que representa uma comunidade, mas ninguém representa comunidade nenhuma, só nos representamos a nós mesmos, felizmente ou infelizmente. E eu acho que Portugal precisa mesmo de aprender que é necessário ceder lugar a certas pessoas e não tanto só incluí-las, é mesmo necessário step back, dar um passo atrás e permitir que aquele espaço seja ocupado e seja repensado e reestruturado. Porque eu costumava dizer isto, que era, eu não quero um lugar à mesa, eu quero que a mesa seja destruída, eu não quero tipo, sentar-me à mesa com vocês, tipo, eu quero é que repensemos a mesa no total e que a tiremos para o mar e que queimemos e que façamos outra estrutura, outra ordem. Porque eu acho que tem, pelo menos em termos de instituições, em termos de curadorias e programações, é muito isso. Eu sinto que é preciso atirar a mesa e pensar como é que vamos estar aqui todos. Acho que isso é mais importante. Claro que, sabendo que isso demora mais tempo, é importante só ir incluindo as pessoas, óbvio que é. Mas eu acho que, por exemplo, o público em geral, ainda que eu detesto um bocadinho esta expressão, mas o público em geral tem uma recepção bastante ambígua, no sentido do que é o meu corpo, ou corpos como os meus, ou pessoas como eu. Ainda é tenso. Eu sinto que há lugares em que eu me sinto mesmo, tipo... Há dimensões de humilhação, às vezes mesmo, de pessoas a rirem, pessoas que não compreendem
Claro que, por exemplo, em sítios como o MAT isso não acontece, mas Pois isso que eu estava-te a perguntar, porque falas este percurso todo e falas em que há lugares de experimentação onde trabalhaste, que eram chamados lugares não convencionais, e de repente, não é de repente, depois estás no pois. MAT, ou falas do MAT como um exemplo mais recente, que é o tipo de instituição, ou seja... Tipo, há problema. Tipo, por exemplo, já estive na Gulbenkian, no MAT, Sim, sei quê, claro. e há sempre, infelizmente, há sempre transfobia, há sempre problemas no São Luís também, e tipo, no shade, não quero mesmo trachar as instituições, mas elas Sim. têm problemas, elas têm mesmo problemas em. Há pessoas que trabalham lá que têm problemas em olhar para mim e falar como uma mulher, ou no feminino. Tipo, e infelizmente eu tenho mesmo que parar, ou eu aceito e digo tipo, whatever, vou só fingir que isto não está a acontecer, ou eu tenho mesmo que tirar um tempinho e dar 10 minutos de educação à pessoa. O que é ok, não é uma coisa que eu detesto, mas é bastante desconfortável quando estás numa instituição só para trabalhar e o teu processo já é estressante o suficiente e tu ainda tens que levar com alguém que sabe o teu nome, sabe perfeitamente quem tu és, mas está ali numa tensão, não sabe muito bem como te tratar. Sim. E numa das instituições em particular foi bastante violento porque era um grupo inteiro de pessoas estranhas, não quero nomear qual é, mas Sim, houve sim, um sim. grupo inteiro de pessoas Mas é um estranhas exemplo. e toda a gente da instituição se recusou mesmo, tipo, estava-se a recusar a tratar-nos por como nós éramos, Sim. pelos pronomes, pelos nomes, enfim. E mesmo depois de termos tido uma conversa com a instituição, continua a ser difícil. Portanto, tipo, a programação é só uma espécie de fachada, né? Às vezes, para o verdadeiro trabalho de educação que as instituições têm que ter dentro delas mesmas. Que eu sinto que pode passar claro por incluir as pessoas, mas também é necessário haver uma reestruturação dentro da própria instituição, haver educação, haver conversas, tipo, sem pudor, sem medo, tipo, que às vezes também acho que há um certo nervosismo, um certo medo de falar sobre os assuntos, mas não deveria ser tipo, falem, por favor, falem disto, mesmo que errem, tipo, é melhor falarem agora do que errarem com alguém mais tarde. E perguntar, que é uma coisa que eu acho que as pessoas também têm muito medo de perguntar coisas. Eu prefiro que me perguntem do que façam asneira. Sim, Não, eu prefiro sim. que me perguntem, tipo... Quando dizes fazer asneira é tornar-se ofensivo. Sim, Sim. tipo, se têm dúvidas, eu estou ok, perguntem-me. Mesmo que eu fique desconfortável, até te posso dizer, olha, é um bocadinho desconfortável, mas vou-te responder. É melhor isso, na minha opinião, isto pode ser polémico, do que estar ali um terreno meio lamacento em que se criam tensões de trabalho sem necessidade. Mas sim, acho que não é só trabalho de programação, é isso, é Certo. trabalho de educação mesmo a sério, tipo, porque são assuntos complexos. Eu sei que às vezes o discurso contemporâneo político, social media, blá blá blá, tende a transformar as coisas de uma maneira muito simples, a simplificá-las, como se fosse tudo tipo de um dia para o outro está tudo bem. Mas Sim. não, são discursos carregados de histórias tensas e complexas, violentas, coloniais, inclusive, que é preciso desfazer, é preciso, tipo, estarmos todos em conjunto a falar, não é simples. Falar e ouvir também, não é? Falar e ouvir, Certo. claro, tipo, não é... Porque esta questão também tem a ver com pá, estas pequenas tensões. Há um lugar de linguagem que é a linguagem certa, é a linguagem, ou seja, a linguagem correta e não correta, não é? Ou seja, a transformação de como é que a pessoa dirige-se à outra e qual é o correto, a forma de falar sem ofender ou sem. Sim, ou seja, os protocolos de aproximação, não é? Mas esses protocolos também eles não são iguais para toda a gente. Exatamente, sim. É por isso que eu digo que a situação é mais complexa. Tipo, Completamente. tem a ver mais. Respeitar um protocolo, às vezes, é uma coisa, uma formalidade que não é necessariamente respeito. É respeitar um protocolo. E eu, pelo menos, eu quero mais do que alguém que respeita um protocolo. Eu quero alguém que compreenda, não é? Eu quero alguém que esteja capaz de discutir comigo as coisas. Tipo, eu quero chegar mais fundo nos assuntos. Eu quero, tipo, ter uma vida para além do protocolo, Sim, de sim. Sim, sim, formalidade. sim. Então, sei lá, às vezes é isso que eu sinto, que às vezes há momentos em que sinto que é só assim uma superficialidade do tratamento da coisa, mesmo tratamento do meu trabalho ou da pessoa que eu sou e
não vai mais fundo do que isso, não vejo mudança a sério nas instituições, não vejo mudança, não vejo engajamento, porque até podes, tipo, as programações até podem incluir alguém, Claro. tipo, uma pessoa trans, digamos, já que estamos a falar disto, incluir uma pessoa trans, mas a instituição em si não mudou nada. Não se transforma. E isso a mim deixa-me triste, porque enquanto pessoa que sente que outras pessoas trans mudaram para sempre a minha vida, né? E sinto que ser uma pessoa trans e estar em constante transição até morrer, literalmente, é uma coisa tão radical, na minha opinião, que a desradicalização disso, por parte da contemporaneidade, eu acho que, tipo, pode matar alguma coisa. Tipo, o facto, é por isso que eu digo, eu não quero ser incluída, eu quero mesmo que a mesa seja destruída, porque senão não. Para quê? Sim, sim, Por que eu sim. estou a fazer isto? Se é para estar tudo igual. Sim, certo, não é muito bom ouvir-te porque não é somente, não se prende somente numa questão de acesso, não é? Exato. E às vezes fica um bocado camuflado na ideia de, ok, está na programação, ou está na instituição, ou está aqui, está presente e está tudo resolvido a partir daí. Pois, Que depois outras coisas também não ficam resolvidas, ou seja, não só este de perceber o que é o lugar que está à tua frente, o outro, o que é estar em conjunto, mas também aquilo que falavas há pouco, que dizes, ok, estas hierarquias, é um trabalho de proletariado, sinto esta precariedade contínua. Como é que tu navegas e como é que consegues de alguma forma sustentar o teu percurso? Isso é uma pergunta termos que te económicos. coloco. Sim, sim. Ou seja, nesta multitude que é o teu trabalho, não é? Vá lá, dizendo de uma forma básica, quase de texto, artista multidisciplinar, ativista, trans, you name it. Bailarina, coreógrafa, artista, DJ, modista. Agora para te fazer rir um pouco, mas para lá disso, como é que navegas? Sim, eu acho que a multidisciplinaridade é em si uma estratégia de sobrevivência financeira bastante inteligente. O que aconteceu, não fui eu que pensei, isto só aconteceu, mas quando eu olhei para trás pensei, se eu não fizesse múltiplas coisas eu não pagaria a renda, sabes? Então de repente penso, ok, tipo, por um lado eu consigo sobreviver economicamente. Claro que tive já side jobs, óbvio, tive trabalhos de escritório, sobretudo, mas o facto de eu fazer, imagina, música, posso fazer músicas para outras pessoas, o que já que garante, tens feito? sim, que garante bastante, tipo, é o que acho eu que é o que me garante a renda, é conseguir tipo trabalhos em cinema, em teatro, em dança, por exemplo, que é uma coisa que eu adoro, na verdade. Trabalhos de que colaboração. Sim, trabalhos de colaboração em termos de música, que adoro dialogar de uma maneira que não é verbal. Quando tenho que fazer uma música para alguém, de repente, tipo, há este diálogo com o trabalho, que é para mim muito mais profundo do que estar só em conversas. E fazer essas músicas garante-me algum income, né? Um salário, de alguma forma. Mas depois também, por exemplo, como eu dou concertos, também consigo viajar e isso garante-me também todos os meses aquele dinheiro e depois tipo, tenho as minhas próprias comissões, pessoas de performance ou de artes visuais, que também Ou seja, alguém que se propõe fazer um trabalho e te convida, não é? Exato. Sim. Claro que também faço candidaturas, tenho os meus próprios projetos, que às vezes ganho, outras vezes não ganho, nem sempre. Mas tipo, consigo. O facto de fazer essas coisas variadas faz com que consiga pagar a renda, o que é ótimo. Não consigo imaginar o que é que seria se eu fosse só, sei lá, atriz, ou se só tivesse trabalho performativo enquanto criadora, não sei o que é que. Por um lado, até poderia dar se eu me focasse mesmo só nisso. Sim, sim. Mas sim, acho que é uma estratégia de sobrevivência também. Acho eu, que eu acho que se calhar é meio instintiva, tipo, o meu corpo, os meus impulsos acabaram por alimentar essa multidisciplinaridade também porque ela me permitiu sobreviver financeiramente. Sim. E dá-te alguma liberdade para continuares vá lá, liberdade no sentido de porque não estás formatada numa Eu diria liberdade é uma palavra. É? Pronto, então vá. É consensual aqui. Eu acho que sim. Essa liberdade dá-te algum espaço para poderes conhecer outros contextos, estás de outras formas, noutros sítios, não é? Sim. E assim, eu sei que para breve alguma coisa está para acontecer, ou seja, que novos projetos é que estão aqui a surgir no meio desta multiplicidade
de eventos. Queres ver tipo onde é que eu vou estar agora nos próximos tempos? Então tenho as Quais são as tuas próximas curiosidades? Olha, tenho esta peça nas Galerias Municipais do Porto que está a ser uma experiência, porque ainda que eu já tenha feito trabalhos de artes visuais, isto sinto que é a primeira peça que é uma peça a sério, uma peça no sentido um objeto, uma coisa mais instalativa que toda a gente vai ver, vai ver-me enquanto artista visual. Isto para mim está a ser um stress. Porque Sentes pressão? sinto muita pressão, porque tipo, eu habitualmente eu faço muitas coisas visuais, principalmente para as minhas peças, tipo Sim. construir as fotografias e os figurinos, blá blá blá. Mas de repente elas não são vistas por si só, elas são vistas dentro do contexto de uma peça maior. E claro que eu já fiz uma exposição com a Diana Policarpo e tive outras peças noutras galerias, mas nunca é deste tamanho, nunca é nas galerias municipais, em primeiro lugar. E então de repente, tipo, imagino que possa ser o primeiro acesso que muita gente tem ao meu trabalho e isso está-me a deixar muito nervosa porque eu estou só a experimentar mesmo, sabes? Tipo, eu não tenho esta coisa de repente, ai meu Deus, as galerias municipais têm que construir a melhor peça do mundo, tipo, eu estou só, ainda por cima, tipo, imagina, eu tenho esta ideia, este objetivo de vida, que é escrever uma novel, um romance de ficção científica. E eu já tenho estado a escrever algumas coisas há algum tempo. Então, tipo, de repente, eu uso o meu trabalho artístico nas múltiplas áreas para dar um bocadinho de lore, folclore desse lugar imaginário que eu estou a construir. E isto é só mais para mim, é só mais uma maneira de tentar mostrar este lugar que está na minha cabeça, que eu estou a tentar construir com o tempo. Tipo, não tenho pressa de o mostrar na sua totalidade. Mas fica assim um bocado tensa porque, só, por exemplo, agora falando de uma coisa mais pessoal e mais tipo desabafo, eu olho à minha volta e assim tudo super conceptual, super tipo artistas visuais que sabem o que estão a fazer. Super articulado. Super articulado. E eu estou ali tipo a imaginar sítios, sabes? Tipo, eu estou ali tipo a construir personagens. E por que não? Ou seja, a tua claro. articulação é exatamente isso, estás a experimentar um mundo entre um real e uma ficção. Sim, claro, que ainda não existe, mas ao bocado ia usar a palavra forensic, ou seja, uma espécie de escavação. Um bocado. E fazes um bocado uma escavação futurista. Sim, olha, hoje estava a ler um livro que tinha um capítulo que se chamava da Ursula Le Guin. Sim. E o capítulo era... Que é uma escritora... que eu amo. Sim. Referência mesmo. E ela, nesse capítulo, chama-se Para uma Arqueologia do Futuro. Certo. E eu acho que o meu trabalho é literalmente isso. É uma arqueologia do futuro. É escavar coisas que ainda não existem. E é isso que te motiva, é o teu motor Sim, para... dá mesmo vontade. Tipo, não sei se é porque sempre cresci com os livros de fantasia, com estas leituras de ficção muito científica e muito intensa. E de repente, tipo, o meu trabalho é mesmo construir estas histórias paralelas, tipo, construir estes lugares ficcionais, estas personagens e tentar falar um bocadinho da minha realidade através desse lugar outro que não é a realidade daqui. Porque eu sinto sempre que quando leio, por exemplo, um livro de ficção científica, eu sou devolvida à realidade daqui, do presente, de uma maneira muito mais radicalizada, porque acedi a um mundo completamente diferente do que se lesse outro tipo de literatura. O que queres dizer com radicalizada? Ou seja, imagina, eu tive acesso a um mundo tão diferente, onde as pessoas Nessa leitura? Na leitura, onde as pessoas são tão diferentes, onde as tecnologias são tão diferentes, onde o clima até pode ser, a geografia do lugar, a política do lugar é tão diferente. Quando eu volto à realidade e saio do livro, o meu olhar, tipo, eu olho para a realidade de uma maneira completamente, quase como se isto me fosse estranho. Percebes? É quase um olhar que me estás a dizer forensic. Tipo, e começo a analisar as coisas à minha volta como se eu estivesse num livro de ficção científica. E é refrescante? É refrescante, é por isso que eu digo radicalizada, porque de repente eu saio como se tudo fosse radical. Tipo, então eu gostava que as pessoas saíssem dos meus trabalhos assim, sabes? Tipo, é uma sensação tão boa quando alguém te leva para um lugar e te consegue devolver a realidade com ferramentas que tu nem te apercebeste que ganhaste. E para mim, isso é um dos grandes objetivos no meu trabalho artístico. Se eu conseguisse isso, olha, podia morrer em paz. E o que é que tu dirias a quem está a começar neste momento? Continuem.
É assim, mandem um DM no Insta, arranja, tipo, confiem nas pessoas que vos dão a mão, acho, tipo, não tenham medo de falhar e aceitem mesmo, uma dimensão tão grande de pressão e de stress de não aceitar o erro, não aceitar a falha e não aceitar o cringe mesmo do início do percurso. E acho que tem que se mesmo aceitar que, tipo, as pessoas têm 18, 19, 20, 21 anos, tipo, é deixá-las mesmo, tipo, gritar porque é preciso. Mesmo principalmente agora que o mundo está pandémico, tipo, é mesmo preciso gritar, tipo, é preciso rasgar tudo, é preciso mesmo lidar com as raivas e com as tensões que as pessoas têm dentro. E é assim, uma pessoa que tem 30, 40, 50 anos, que olha para o trabalho de uma de 21 e não consegue compreender, sei lá, é mais empatia também, acredita na empatia que as pessoas vão ter pelo vosso trabalho, tipo, porque eu sei que o que eu fazia aos 18 anos, aos 19, aos 20 era ridículo no sentido artístico, mas eu tive que aceitar mesmo na empatia dos outros, aceitar que as pessoas percebiam o que eu estava a fazer e que eu precisava de fazer e que havia espaço para isso e que não há esta ideia de que a arte é assim, uma cultura super superior, não é tão, sei lá, é tão impulsiva e tão empática como, sei lá, Então uma série. sim, dirias quase que vale a pena seguir em frente nesse futuro numa espécie de, vá lá, radicalizar a empatia. Sim, eu acho que eu tive muitas dificuldades em aceitar isto, esta dimensão empática da arte. Um, Pelo menos das outras pessoas para mim. Porque a minha arte era tão autobiográfica, era tão pessoalizada, que qualquer coisa que se dissesse sobre ela eu ficava tipo. Mas eu acho que. E depois tinha muitas inseguranças. A minha arte é má, não vou continuar, vou desistir, não estou a fazer nada de jeito. Mas a partir do momento em que se deixa de lado a forma e se concentra na conexão que as pessoas possam ter com aquele momento, nem é com a forma que estás a criar, com o teu momento de raiva, por exemplo, de repente há muitas coisas que se abrem, tipo, pelo menos para mim abriram-se, tipo, portanto, quando estava aqui no Porto e fazia, e tinha pessoas como tu a ver, eu estava muito nervosa, sabe? Tipo, ai meu Deus, tipo, não acredito que a Ana está aqui a ver isto, que horror, que cringe, que awkward, tipo, mas quando eu percebi, não, tipo, ela sabe perfeitamente porque é que eu estou aqui aos gritos. Ela sabe, ela já passou por isto, tipo, e não me vai estar a julgar porque eu estou aos gritos, tipo. E acabei também por olhar para a arte dos outros assim, tipo, a pessoa precisa, tipo, daquilo e eu até estou a perceber o que é que ela está a fazer e até me está a tocar. Então, bora nisso, tipo, que toma cá para o resto, tipo. Isso é bonito. Eu acho que é uma forma bonita de continuar a trabalhar, de acreditar nessa empatia radical que as pessoas vão ter e que vão conseguir ver para além da forma, para além dos desastres técnicos, para além dos desastres conceptuais. Acho que sim. Odete, excelente, muito obrigada. Super Obrigada. grata por este momento. E queria só agradecer mais uma vez estarem aqui hoje connosco e foi um episódio excelente em que eu digo vamos então radicalizar a empatia. Obrigada, até ao próximo episódio.